Com o processo de modernização da agricultura, trouxe consigo a ideia de eficiência produtiva, que busca aumentar os níveis de produtividade e rentabilidade. Com o passar dos anos, a agricultura vem se intensificando, possibilitando assim um maior nível de produtividade porém, isso gera um grande desembolso e com a redução de preços dos produtos e aumento de custo de produção e a elevação dos níveis de insumos básicos, e diante dessa situação, há necessidade de se adotar métodos administrativos que buscam reduzir custos e aumentar o faturamento e métodos de gestão que facilitam no escoamento dos produtos. No sentido da administração rural, ela vem sendo alternativa para tomar alguns cuidados com os gargalos do sistema produtivo, ou seja, verificar alguns problemas que acontecem ultimamente. Sim, levando algumas informações para os produtores que eles possam tomar alguns cuidados nesse sentido. No entanto, muitos dos produtores ultimamente eles estão utilizando adotando assim, alguns costumes condicionados, como por exemplo as suas tradições, algumas experiências. Quando a rentabilidade é baixa, o produtor ele até percebe, mas o problema é que ele acaba demorando de perceber como é que fazer uma forma de quantificar, de qualificar esses produtos. Então, assim, aí que vem a importância de ter uma boa gestão que possa auxiliar ele no sentido da propriedade. Quando se busca dentro do arcabouço da administração, ele precisa verificar a sua rentabilidade, a quantificidade dos gastos. Assim, ele pode verificar se ele obteve lucros durante esse tempo todo ou se ele levou o maior prejuízo. Existem várias finalidades para a determinação de custo dentro de uma empresa rural, através de critérios que ajudam o gestor a gerenciar a sua fazenda, o seu sítio. O controle de custos dessas atividades vai ajudar o gestor da seguinte maneira: saber quanto que ele gastou em cada empreendimento, quanto que ele gastou em cada plantio, cada construção dele, saber a melhor época para vender os produtos, saber a melhor época para comprar os produtos, qual a época do ano que o preço está melhor para ele vender, tanto para ele comprar. Permite determinação de custos, o volume do negócio e vai ajudar ele a ter uma boa administração da empresa, obtendo assim mais lucro. Alguns exemplos de modernização no campo é a utilização de lonas para o plantio de hortaliças, que cobre o solo e evita erosão e evita o crescimento de ervas daninhas. Outro exemplo é a microaspersão, que é um novo sistema de irrigação que permite uma irrigação mais igualitária e que não causa muito prejuízo à cultura, porque não tem grande fluxo de água, economiza água, diminui a erosão e distribui melhor a água diante das hortaliças. Exemplo de gestão e de inteligência rural é um método de queda livre para irrigação de hortaliças. A água é captada na cachoeira e vem descendo por queda livre e irriga as hortaliças sem utilização de energia, o que é bom para o meio ambiente e tem uma grande economia. O objetivo mais importante dos registros agropecuários, no ponto de vista administrativo, é a avaliação da empresa para poder diagnosticar a quantidade de lucro e prejuízo e assim poder fazer um planejamento eficaz para os próximos anos e as próximas culturas ou plantações. Obter essas informações são ainda mais importantes nos dias atuais, quando queremos inserir a empresa rural no contexto do mercado atual, que é muito mais competitivo dentre os produtores. Deste modo, vemos como é fundamental o produtor estar bem informado de seus custos para poder elaborar estratégias fundamentadas em dados confiáveis e que busque as melhores alternativas possíveis, além de visualizar antecipadamente as dificuldades impostas pela mudança de preço no mercado, os elementos componentes do custo rural. Então, mais do que apenas gerenciar e organizar as riquezas, né? A gente sabe que a contabilidade tornou-se uma ciência indispensável hoje para as pessoas, porque ela é dotada, tem várias ramificações, dotada de vários ramos. Ela vai representando muito mais que números e aqueles lançamentos de débitos e créditos. Pois é através dessas técnicas que estão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo e sua evolução histórica, é que a contabilidade configurou-se como uma das principais e responsáveis pela gestão de empresas, sendo uma das principais ferramentas de uma boa administração empresarial, seja na indústria, no comércio, no campo. Ela é responsável, por informar o empresário sobre a situação da empresa, demonstrando crescimentos, fatura de risco, as possíveis dificuldades, as soluções e a real atividade da empresa.
Mas no campo é que a contabilidade tem sua evolução muito tardia. Se for olhar muitas matérias aí no Globo Rural, vários periódicos, várias revistas, é que a contabilidade rural vem ganhando importância e status, mas a implantação, sim, tem se configurado em um processo lento e carregado de muitas resistências. Porque, como a gente pode assim, reparar, até nas organizações, em todas as organizações empresariais, é questão de aquela questão de holding, agricultura familiar, empresa familiar, entendeu? Onde as pessoas, notar de pessoas mais antigas, que tem medo ainda, tem um pouco de medo ainda. Historicamente, a gente for observar, igual eu estava falando, o homem do campo tem se dedicado a produzir alimentos e deixar a gerência das suas propriedades ao cargo de contadores e de pessoas mais qualificadas para auxiliar nessa tarefa. Esse processo assim determinou um distanciamento entre o homem do campo e os conceitos de técnica de gestão empresarial. Mesmo a propriedade rural está sendo encarada como empresa há bem pouco tempo. Entretanto, a gente for observar no Brasil as últimas décadas, revela que é um crescente e acelerado processo de conhecimento do produtor rural sobre esses conceitos e gestão de agronegócio. Através disso, que impulsionado por essa nova geração de gestor de agronegócio, a empresa rural tem se caracterizado pela incrementação da sua gestão, levando a administração rural a ganhar qualidade e autonomia na gerência de suas atividades administrativas. Um artigo muito bom, depois no final vou falar para vocês dar uma olhadinha, onde ele enfatiza alguns pontos que eu vou falar para vocês aqui. Então, dentre os pontos, sobre tudo que eu falei, ele fala o seguinte. Primeiro, planejamento, né? Que as programações anuais elaboradas devem ser mantidas e aprimoradas. Devem servir de base às ações, direcionando as atividades a serem executadas. E servir de base ao orçamento, exercendo a previsão da necessidade, geração de recursos, controlando o andamento da atividade e comparando o real com o orçado. Segundo, controle financeiro dos resultados. Deve estar ao alcance do administrador e executado sob sua supervisão. Uma medida importante, pessoal, é a separação da contabilidade gerencial da fiscal, como eu já disse várias vezes, das contas bancárias particulares e da conta da empresa. Que é da empresa, o que é da agricultor, da pessoa. É importante, por isso, o controle gerencial, a fim de que percebam os controles operacionais e avaliem o desempenho de cada unidade do negócio. Outro ponto interessante que fala no artigo é o controle de produção. Para finalizar, para vocês terem uma noção, então, o gestor deve estar integrado com as tecnologias, com os setores da propriedade rural, desde a compra de sementes, implementos, tudo, até a silagem, tudo. Como inovações de plantio, colheita, está sempre em afinidade estreita com o contador, com a contabilidade. Pois a contabilidade não vai servir apenas para informar sobre os créditos e débitos, sobre somente impostos, mas serve também para mostrar a ele quais caminhos possíveis ele deve trilhar e assim ajudar ele a evitar riscos desnecessários, visando no final o lucro, o crescimento e a eficácia na gestão.